Eu trabalho no Esfarrapados com uma categoria que eu chamo de elitismo histórico-cultural. O elitismo histórico-cultural é uma força social que organiza os arranjos da sociedade com base em categorias de distinção, de forma a criar uma espécie de gramática da desigualdade e, em última análise, uma hierarquia moral que rege o funcionamento e a constituição de todos os aspectos sociais, políticos e econômicos da nossa nação. Isso é o que eu chamo de elitismo histórico e cultural. Por que eu acho importante organizar isso e por que eu procuro, de alguma forma, misturar Marx, Vygotsky, Paulo Freire, Boaventura e todos esses pensadores que João trouxe aí para a gente com muita propriedade? Porque, veja, todo substrato que anima a extrema-direita nacional, e não só a extrema-direita, a direita liberal também, parte da premissa elementar de que existem seres humanos mais fortes e seres humanos mais fracos por natureza, tá? Ou seja, existem criaturas mais frágeis ou mais fortes biologicamente falando. Isso, para pessoas minimamente esclarecidas e versadas em ciências sociais, biológicas, em história, pode parecer óbvio, mas não é. Porque toda filosofia, por exemplo, do liberalismo e da meritocracia, parte dessa premissa elementar de que existem sujeitos mais fracos e mais fortes por natureza. Eu trago Vygotsky, por exemplo, e o enfoque histórico-cultural, para argumentar sobre o conceito do elitismo histórico-cultural, que o desenvolvimento humano é histórico e cultural. Ele não é biológico, ele é histórico e cultural. É verdade que ele acontece sobre uma base biológica, que te diz que você tem que tomar uma determinada quantidade de água por dia, que você tem que dormir determinado número de horas por dia, que você tem que fazer necessidades fisiológicas, que você precisa se alimentar e que você precisa de contato humano, que você precisa de afeto humano. A tua carga biológica para por aí. Todo o restante, se você gosta de Weber, ou se você gosta de Marx, se você gosta de Hayek, ou se você gosta enfim, de alguém minimamente razoável na seara da economia, depende do teu contexto histórico e cultural e como que este círculo primário de atuação, de amigos, de parentes, de influências, de ideias, enfim, como todo esse teu entorno histórico e cultural estava organizado, sobretudo nos anos iniciais do teu desenvolvimento, mas isso funciona de forma permanente durante toda a tua vida, tá? Por que eu começo no nível individual? Porque a partir do nível individual, uma vez que você entende que no teu âmbito individual você se desenvolve histórica e culturalmente, por extrapolação eu vou para a constituição da nossa sociedade. Então, hoje, a República Federativa do Brasil está constituída com base no que é um legado histórico e cultural do que foi o Brasil colônia e o Brasil império e todo o modelo escravista, o modelo de sociabilidade escravista que organizava a formação dessas constituições. Muito bem, você pode falar, tá, César, mas nada disso é novo. Você está trazendo. Não, nada disso é novo. Como o João colocou, até esse ponto, a minha premissa elementar é trazer isso com a linguagem mais direta, mais objetiva que eu posso e estimular, sobretudo, as pessoas que não são versadas em ciências sociais, em história, que não têm uma bagagem acadêmica forte nessas áreas, que elas sejam capazes de refletir disso que eu estou propondo aqui nesses 10 minutos iniciais da minha fala. Onde eu acho que, de alguma forma, a minha contribuição pode ser um pouquinho mais original, a despeito de existirem outros autores que fazem reflexões análogas a essa que eu vou propor para vocês em seguida. Ao longo do século XX, existe um superdesenvolvimento dos meios de produção e das forças produtivas que nem Marx e nem Engels, por exemplo, estudando ali a Manchester do século XIX, foram capazes de presenciar, simplesmente porque eles morrem antes. Se vocês estudarem, por exemplo, o Manifesto do Partido Comunista, Marx e Engels te dizem isso de uma maneira muito direta, que
essa é uma época mais homogênea, que a ascensão da burguesia industrial e a consequente formação do proletariado. Eu vou resumir, porque senão fica muito longo. Eu vou tentar resumir 400 páginas em 20 minutos, eu não vou conseguir. Mas formam uma sociedade mais homogênea que gera um embate de classes. Se você estivesse, portanto, na burguesia industrial, o teu objetivo era espremer a classe trabalhadora como um vampiro. Essa é a metáfora, precisamente, que Marx chega a utilizar para fazer a manutenção dos seus privilégios. E se você estivesse na base trabalhadora, o teu objetivo era fazer a manutenção da tua força de trabalho para conseguir vendê-la no dia seguinte e conseguir garantir o teu processo de subsistência. Muito bem. Com base nisso, então, trazendo para o âmbito prático, para não ficar muito teórico, se você fosse um proletário daquela época, o teu objetivo era ter o que comer, ter o que vestir, ter um cavalo, ter um teto sobre tua cabeça, e cá estamos. A despeito de ser um pouco mais complexo do que isso, eu estou reduzindo para efeito do tempo que a gente tem aqui. Muito bem. É uma premissa elementar que mesmo quem não leu a Marx extensivamente conhece, que as relações sociais têm como base fundamental as relações de produção e troca. Nós estamos aqui hoje, todos, porque o que a gente escolheu para fazer da vida, basicamente, para garantir a reprodução da nossa vida material, nos leva a um objetivo em comum. Então, a gente está aqui precisamente, essa relação social é organizada por conta da relação social que precede a organização da nossa vida material. Muito bem, com base nisso, ao longo do século XX, existe uma agudização do processo de produção, dos meios fundamentais de produção, o que gera uma riqueza mercadológica sem precedente na história da humanidade. No começo do século XXI, agora, portanto, você não tem um pão que você quer para fazer a manutenção da sua subsistência. Você tem 300 tipos de pães e, dependendo do tipo de pão que você consome, estabelece-se um certo critério de status social com base nessa proposta elitista a qual eu me refiro. Isso funciona para pão, funciona para carros, funciona para roupas, funciona para absolutamente tudo, tá? Com base nisso, o que acontece ao longo do século XX, mas se agudiza no começo desse século XXI, é que você não tem mais a principal força revolucionária, que Marx se refere, por exemplo, numa carta, que é a unidade do proletariado. Porque hoje, para muito além da disputa de classes, você tem uma disputa dentro das próprias classes. Porque você tem, por exemplo, motoboys competindo um com o outro, porque um tem um tênis Nike e o outro quer ter o tênis Nike, porque se ele não tiver o tênis Nike, a gatinha da comunidade dele vai dar mole para o cara que tem o tênis Nike, que tem uma moto assim assada, que é capaz de levar para jantar aonde quer que essas pessoas queiram jantar. Enfim, só estou dramatizando para efeito de compreensão. E isso também não se aplica única e exclusivamente para motoboys. Se aplica para advogados que querem ter o ternozinho assim assado, Armani, e querem ir jantar no Cantalupe ou em outro restaurante sofisticado que eu sequer conheço, porque com base nisso ele vai ter mais ou menos acesso a determinadas instâncias do poder judiciário, por exemplo. E isso também não se aplica só para motoboys e advogados, se aplica para a classe trabalhadora de uma forma generalizada. Então você tem hoje o que, por exemplo, Thomas Hobbes classificava como uma espécie de estado da natureza, a guerra de todos contra todos, no qual você tem a classe trabalhadora brigando entre si permanentemente. E isso impede esse nível de coesão e de unidade do proletariado, que em tese, pelo menos, seria a principal força revolucionária no sentido de capaz de propor alguma mudança significativa.